tarde, irmãos, né? A paz do Senhor. É nesse lugar que acaba a soberba, o orgulho, a vaidade, né? A avareza, né? Tudo que a pessoa possui, coisas materiais, que nesta terra também que a gente não leva, né? A gente vê que, como diz a palavra, né? Ao pó, do pó viemos e ao pó retornaremos, né? Assim como o homem foi feito do pó, ele retornará ao pó. Então a gente vê que, você vê, né, as cruzes, né? A cruz significa a morte. Foi, no entanto, que Jesus morreu no madeiro, né? Uma cruz de madeira. Você pode ver que todos os túmulos têm uma cruz, né? E a cruz, ela significa a morte. Mas a morte não é o fim, né? Porque Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Hoje Jesus, ele não está mais numa cruz, né? Hoje Jesus está à direita do Pai, né? Com grande poder e glória. Então aqui a gente vê, né? Um dia onde todo mundo termina, né? Onde a avareza, o orgulho, né? Como diz ali, a soberba, acaba-se aqui, né? Tanto rico como pobre, né? Classe média, não escolhe, né? A morte não escolhe classe social. Mas muitas pessoas, às vezes, né? Vou voltar aqui. Muitas pessoas, às vezes, perguntam, né? Mas será que existe vida após a morte? Será que após a morte ainda tem como a pessoa ter vida? Vamos ver aqui, né, nas escrituras. Vou colocar aqui o celular. Deixa um lugar aqui para me apoiar aqui. Eu esqueci de trazer meu tripé, porque eu estava no trabalho. Então, vamos ver aqui o que as escrituras diz. Vamos pegar aqui em Gálatas primeiro. Gálatas não, vamos pegar aqui em Hebreus. Hebreus 9. Hebreus, vamos aqui. É sempre bom com a Bíblia, né? Pra gente mostrar dentro das escrituras. Aqui, Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 26, 27. Vamos pegar aqui do 26. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, por todas. Aí existe uma pausa aqui, né? No final dos tempos, para aniquilar o pecado, por intermédio do sacrifício de si mesmo. Ou seja, quando ele morreu na cruz do Calvário, dali ele venceu a morte. Quando Jesus venceu a morte, quando ele ressuscitou, ele tomou a chave da morte. Então a gente vê hoje que Satanás, né, o pai da mentira, ele não tem mais poder. Quem decide quem vai, quem não vai, quem vai para o inferno, quem não vai. Quem tem o poder, amados, é Jesus. Você olhar lá em Apocalipse 3, versículo 7, as cartas à igreja de Filadélfia, é Jesus que tem a chave de Davi, né? Aquilo que eu abro, ninguém fecha. O que eu fecho, ninguém abre. Então é ele que tem a chave. Então não é o homem, não é o diabo, não é Satanás, não é Cristo. É Cristo que tem o poder, porque ele venceu. Então o poder está nas mãos dele. Aí continuando aqui, no versículo 27,
Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá somente mais uma vez. Como ele veio como um cordeiro, ele virá mais uma vez. Não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos que o aguardam. Então aqui você vê que ele, assim como o homem é ordenado morrer uma só vez, Cristo também, morreu somente uma vez, para aniquilar o pecado. E muitas pessoas ainda rejeitam a Cristo. Rejeitam aquele que se fez homem no meio de nós, se tornou carne como um de nós, semelhante a nós. Muitas pessoas ainda continuam vivendo no pecado como se fosse brincadeira. Então aqui a gente vê que aqui, tanto rico como pobre, classe média, não importa. Aqui acaba. Aqui a avareza, a vaidade, a luxúria, tudo, todas as coisas, as riquezas materiais. E ó, você não vai levar. Então assim, como fala em Hebreus 9:7, após a morte, vem os juízos. É conforme as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas obras. Então a gente tem que refletir isso aí. Conforme as nossas ações, nossas atitudes, nossas obras. Temos que pensar o que estamos fazendo nessa terra. Qual o propósito da gente nessa terra hoje? Qual é o principal objetivo que Deus tem para nós aqui? Jesus falou que a promessa que Ele nos tem é na Nova Jerusalém, celestial. Jesus, ele fala que ela tem muitas moradas. Então muitas vezes as pessoas têm medo da morte. Temem a morte, tem medo de morrer. A gente não tem que ter medo da morte. A gente tem que temer aquele que pode lançar o nosso corpo e a nossa alma no lago de fogo. E é Jesus que tem essa chave da vida e da morte. A gente tem que temer aquele que tem o poder de lançar o nosso corpo e nossa alma no fogo. A morte eterna. Muitas pessoas não tem mais temor ao Senhor. Muitas pessoas estão brincando com a palavra de Deus, usando a palavra como um meio de ganhar dinheiro, blasfema contra o Senhor, aquele que é santo, aquele que deu sua vida por nós que não merecíamos, Vamos aqui em Gálatas, também, aqui em Gálatas 3, do versículo 12 ao 14, olha o que fala aqui. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem pratica esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo que redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Então a gente vê aqui, maldito é todo aquele que foi pendurado. Então naquele tempo, as pessoas que eram mortas, eram crucificadas, eram penduradas no madeiro, conforme as tradições lá do Israel, lá nas costumes judaicos. Quando eles morriam, você vê lá que tinham 2 criminosos juntos com Cristo. No entanto, para confirmar se estavam mortos, foram quebrar o joelho dele. Eles 2, somente de Jesus não foi quebrado, nenhum de seus ossos, porque ele já estava morto, porque ele era o Messias, tudo tinha que cumprir, conforme a palavra. Então a gente vê que Jesus, a maldição, a ira de Deus, que era para cair sobre nós, caiu sobre ele. Caiu sobre ele para a remissão de nossos pecados, não só do seu povo, mas para toda a humanidade. Porque quando ele morreu, o véu se rasgou.
para que não haja mais distinção entre judeus e gentios. Apóstolo Paulo, que pregou aos gentios, pregava para os gentios, para que todos tivessem acesso à salvação por meio da fé em Jesus. Mas muitos ainda negam a existência de Jesus, muitos ainda negam a Cristo, muitos ainda estão brincando com o nome de Jesus. Aquele que é santo, aquele que tem a chave da vida e da morte, aquele que venceu a morte. Não precisa mais de sacrifício, porque Jesus já foi o sacrifício perfeito. Só basta a gente crer, confessá-lo e andar em obediência à sua palavra e aos seus ensinamentos, através da fé. Em Gálatas 5 fala, né? Abandonando as obras da carne e viver em espírito. Entendeu, mas como que é simples o evangelho? E muitas vezes, muitas igrejas estão criando doutrinas, judaizando, ordenanças, sabe? Cada um com uma doutrina diferente, de purgatório, né? Intercessão de quem já morreu. Os mortos estão dormindo, descansando. Eles nada podem fazer por nós, que estamos vivos. Eles estão aguardando. Todos aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão para a vida eterna. Os que morreram sem Cristo, para a vergonha eterna. Aí muitas pessoas perguntam assim, existe vida após a morte? Existe uma esperança ainda? Sim. A morte não é o fim. Jesus venceu a morte. Porque após a morte, como diz, é juízo. É conforme as obras que cada um fez nessa terra. Obras boas ou más. Se a pessoa só fez maldade, fez coisa ruim, e nem ali perto da morte ele reconheceu Jesus, já está condenado. Não tem mais jeito. Não tem mais como voltar atrás. Ele não tem se orar pelas almas que morreram, né, que vão ficar lá purgando. Não. Morreu. É juízo, conforme fala em Hebreus 9, 27. Então a palavra de Deus deixa bem claro sobre a morte. A gente não tem que temer a morte, a gente tem que temer aquele que tem a chave da vida e da morte, que fala em Apocalipse 3, versículo 7, que é Jesus. Ele tem a chave de tudo. Não é o homem, não é Satanás, não é, é o próprio Senhor. É a Ele que temos que temer. É Ele que temos que temer. Abandonando o pecado, procurando viver em obediência, procurando andar em santidade. Perfeitos nós não somos. Ninguém é maior do que ninguém. Mas a gente tem que procurar viver o melhor possível nessa terra, aguardando o grande dia. E nós estamos vivendo. Os tempos estão aí, estão se aproximando. Cada vez mais se aproxima o grande dia dele. E as pessoas muitas vezes perguntam, né? Mas ainda há uma esperança após a morte? Sim. Vamos ler aqui. 2 Tessalonicenses. Vamos lá. Aqui, ó. 1 Tessalonicenses, né? No capítulo 4. Né? Versículo 13 ao 18. Olha aqui que o apóstolo Paulo falando para os crentes. Né? Olha o que ele fala aqui, ó. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem em Cristo, para que não vos entristeçais como os outros que já não possuem esperança. Porque porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estiver vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, ou seja, não passaremos na frente daqueles que estão mortos. Pois dado a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da última trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Os céus vão se abrir como um pergaminho, e ele virá com grande poder e glória. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essa palavra. Então a gente vê aqui que os corpos, assim como Cristo, ele venceu a morte, o corpo dele foi glorificado. Não se achou o corpo de Jesus. Assim como os mortos em Cristo. Os corpos ressuscitarão, sairão dos túmulos, ressuscitarão para a vida. Todos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui fala, no versículo 14, porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Os que faleceram, os que morreram em Cristo. E aí? Como é que está a sua vida diante do Senhor? Como é que está a sua vida diante de Cristo? Como a gente tem andado diante do Senhor, com as nossas ações, nossas atitudes? Será que estamos realmente de acordo com o que Ele quer de nós? Então a gente tem que refletir nessa vida. Será que estamos de acordo com a palavra? Será que estamos vivendo como Cristo quer? Então, quando eu falo aqui, eu não coloco só quem está ouvindo, mas eu coloco a mim também. Para nós, não é só para quem está ouvindo, mas para mim também. Será que estamos vivendo conforme a palavra de Deus? Será que estamos andando com Cristo? Então, ainda há tempo. Ainda há tempo de confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Ainda há tempo de se arrepender, de buscar o Senhor em espírito e em verdade. Começar abandonando os pecados, né? Abandonando as obras da carne, né? Abandonar os prazeres deste mundo, procurar viver em espírito, para que estejamos preparados para o grande dia, com o encontro do Senhor nos ares. Com o encontro com o Senhor. Já pensou? Os mortos levantando os túmulos, seus corpos sendo glorificados e subindo. Depois os vivos, seus corpos subindo sobre as nuvens e sendo glorificado para entrar lá na Nova Jerusalém. Porque esse corpo aqui, mas é corruptível. Esse corpo aqui, para poder entrar lá, tem que estar em plena luz, santidade. Porque esse corpo aqui não suportaria a luz do Senhor. Então fica de reflexão para nós. Para mim, para quem está ouvindo, ainda há uma esperança. E muitos não têm mais esperança. É como diz aqui no versículo 13. Não sejais ignorantes aos que já dormem no Senhor, para que não se entristeçam como outros que não possuem mais esperança. Ainda há uma esperança, que é Cristo. Então, amado, que você que está aí ouvindo essa mensagem hoje, que conheça hoje Jesus como seu único Senhor. Busque-o enquanto é tempo. Confesse seus pecados. Como? Entra na porta do teu quarto, chegue lá no seu quarto, na tua casa, ou em algum lugar onde você pode ficar só. Confesse. Abra o seu coração para o Senhor, confesse os pecados. Confesse seus pecados a Jesus. Porque somente Ele pode salvar. Ainda há tempo de buscar o Senhor, para que não percamos a esperança. Existe uma esperança. Porque Jesus é o único, amado. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A morte é uma coisa que é passageira. Todo mundo tem que passar por isso. Mas a gente não pode deixar matar a nossa alma. É matar o nosso espírito. Deixar o Espírito Santo de Deus morrer na sua vida e a alma. Porque é a nossa alma que vai ter a decisão se é o céu, na eternidade com o Senhor, ou se é o inferno, a morte eterna. A segunda morte. E Jesus não quer isso para nós, né? Jesus não se alegra com a morte. Ninguém. Jesus não se alegra com a morte de um ímpio. Ao
contrário. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e tenham vida e venham participar com Ele da eternidade. Venham participar com Ele, participar das bodas com Ele, comemorar a vitória, vencendo a morte, vencer o pecado, assim como Ele venceu. Nós também podemos vencer. A gente vai passar lutas, aflições, angústias, dificuldades, mas a gente não podemos desanimar e perder a nossa fé. A nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Então reflita, medite, compartilhe da palavra de Deus. Aí tem mais uma coisa. Jesus, como diz lá em Gálatas, capítulo 3, versículo de 12 a 14, fala que Jesus, ele se fez maldição naquela cruz. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Sabia que quando você se prostra diante de uma cruz de madeira, ou beija o pé de uma cruz de madeira, você está praticando idolatria também? Porque Jesus, ele não está mais numa cruz morto. Jesus está vivo, à direita do Pai, com grande poder e glória. Ele está vivo, ele não está morto. Deus não está morto, Jesus não está morto, está vivo. Como diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é vida. Então Jesus não está mais numa cruz. Ele morreu numa cruz, como se tornou maldito por todos nós. Por isso que ele fala, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Maldito. Quando você se prostra diante de uma imagem, de uma cruz de madeira, ou de uma imagem de Jesus, você está adorando um Jesus morto. Jesus está vivo. Se você olhar aqui no cemitério, quantas cruzes não tem em cada túmulo? Porque a cruz significa morte. Morte. E Jesus é vida. Jesus é a luz no mundo que resplandece as trevas. Então Jesus não está mais morto. Jesus está à direita, lá do Pai, com grande poder e glória, aguardando o grande dia do Senhor. Fala para ele, ó, vai, ao soar do última trombeta, e ele descer sobre nós, né, para buscar tantos que morreram em Cristo e os que estão vivos. Então fica aí para a gente analisar, né, para a gente prestar atenção. Quando você adora uma cruz de madeira, como você carrega no peito uma cruz de madeira, crucifixo, ou quando você tem na sua casa uma cruz, quando você carrega no seu carro, você está carregando uma maldição para a sua vida. Porque Jesus se fez maldito. É como ele diz, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Você está carregando uma maldição com você. E depois praticando idolatria. E essa maldição, Jesus se fez por nós. Ele se fez. Você não precisa pagar mais nada pelos seus pecados. Você não precisa mais pagar pelos seus pecados. Jesus já pagou. Ele foi a expiação perfeita. O cordeiro imolado perfeito. Não há mais necessidade de sacrifícios. O importante é a gente procurar andar em obediência, viver em santidade, abandonando a carne, as obras da carne, e vivendo em espírito. O único sacrifício que pode fazer é um jejum. O jejum é importante, né? Enquanto o noivo não está com a gente, é importante que a gente jejue, porque o jejum ele mata a carne e fortalece o espírito. Quando você mata a carne, quando você mata os desejos da sua carne, você está fortalecendo o seu espírito. Aí é importante, o jejum é importante, né? O cristão, ou o crente, ou qualquer um que quiser fazer e seguir essa palavra aqui. Amém? Então, reflita essa mensagem. Compartilhe com mais pessoas, para que mais almas cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Que Deus abençoe, uma ótima tarde, né? E a gente reflitamos isso, essa passagem, o que foi falado aqui em nossas vidas. Amém? Que Deus acompanhe, né? Uma ótima tarde. Que Deus abençoe a todos.